Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E sem demora, Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 5. Começamos com as presidenciais. Depois da acusação feita por Henrique Gouveia Melo a Marcelo Rebelo de Sousa, o Almirante tem agora um novo alvo, a agência Lusa. Henrique Gouveia Melo acusa a Lusa de fazer uma notícia falsa sobre o novo livro As Razões, que é na prática uma entrevista ao Almirante. O título da notícia é este: Presidenciais. Gouveia Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se. Ora, para o candidato, a notícia tem uma falta de rigor inaceitável. A direção da agência de notícias, entretanto, repudia a acusação do Almirante. Está connosco em estúdio o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui, boa tarde. O que é que se pode ler, afinal, neste livro? Henrique Gouveia Melo tem razões de queixa? Olha, Vanessa, em primeiro lugar, agradecer a amabilidade da Porta Editora ter enviado o artigo e já tive a oportunidade de ler as páginas em questão desta obra, deste livro da Valentina Marcelino, que é uma entrevista longa com Henrique Gouveia Melo. Não vou estar aqui, obviamente, como é óbvio, a fazer interpretações, se a melhor é do Almirante ou da Lusa, mas parece-me claro uma coisa, daquilo que leio das palavras do Almirante, que na verdade ele ficou, ou considera em determinado momento, que o Presidente da República o tentou travar para Belém. Porque isto independentemente das motivações da sua candidatura, Sim. Porque eu acho que se está a perder lateralmente aqui a questão. A questão é que Henrique Gouveia Melo tem um problema com Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o Presidente da República de facto em algum momento contribuiu para essa ideia do querer travar, porque diz que deduziu que tanto o Presidente como o Governo queriam que ele ficasse amarrado à Marinha, ficando confortável com o topo da carreira militar, para chegar a chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o topo da carreira militar, e ficava contente. E ele diz que não dá para isso, é porque não o conheciam. E, portanto, ele claramente diz que acredita que o Presidente, em determinado momento, fez parte para o querer travar. E, depois, na reação a isto, na CNN, no Verdade ou Mentira, onde pôde contracenar com um apoiante dele, o Francisco Rodrigues dos Santos, que fazia parte do painel, ou faz parte do painel desse programa, ele até chega a dizer, até a achar, porque não tinha o livro à frente, que o tinha ficado mesmo danado foi com uma declaração que o Presidente fez na sua tomada de posse, em que enviou lá umas indiretas por causa da defesa do Mendes Calado. E, portanto, há muitas razões para Henrique Gouveia Melo estar danado com o Presidente da República, e não há dúvidas que ele considera que o Presidente da República o tentou travar. E danado não é um termo teu, é mesmo do próprio Almirante. É do próprio Almirante. E estou a citar. Onde é que a questão se dá a equívocos foi ou não a motivação? É porque, no caso da entrevista, a Valentina Marcelino pergunta a certa altura ao Almirante, quando está a falar de um artigo do Expresso, que diz que ele ficaria na Marinha em troca de 2 submarinos, e o Almirante responde: foi esse artigo que me fez definir o rumo, porque quando li fiquei mesmo danado. O que é que eu acho que está a indignar o Almirante? É porque ele considera que não estava aqui a apontar diretamente ao Presidente sobre este artigo em específico e sobre a motivação em específico, mas sim ao Governo, suponho eu, que era quem podia, de facto, saber dessa chantagem, porque ele estaria a exigir ao Governo os submarinos e não a Belém. E sobre a confusão que é ele não estava irritado com o artigo que tinha saído cerca de um mês antes no Semanário Expresso, embora 6 dias antes no Observador, nós, num dos artigos também aflorávamos a ideia de que o Presidente da República queria travar, ainda antes dessa manchete do Expresso, disse a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos que deviam aprovar o orçamento para não dar gás ao Almirante para Belém. Portanto, nós já tínhamos essa referência. Depois o Expresso faz uma notícia mais à frente a dizer que o Presidente queria travar, 6 dias depois faz essa notícia, e com essa, aparentemente o Almirante não ficou, não foi isso que levou a definir o rumo. O que foi outra notícia dos submarinos. E daí vem, mas para dizer isto, para um candidato presidencial, estar a criar uma guerra com uma agência de notícias não faz sentido nenhum, do ponto de vista comunicacional. Pode sair prejudicado com este caso. É isso que eu não sei. Ou seja, para mim acho que não faz sentido, até do ponto de vista daquilo que é a postura pública que Henrique Gouveia Melo quer passar. Por outro lado, criar um ponto que é ele próprio dizer muitas vezes que não tem problema nenhum com o atual incumbente do cargo e que terá o respeito institucional, e ao mesmo tempo
estar a alimentar aqui uma guerra artificial ou não com Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que ele é a ruptura com um presidente que vem dos partidos, com a experiência política, eu acho que até pode fazer sentido na estratégia dele. Esta guerra geral com o Presidente da República. Portanto, há aqui esta dualidade e há aqui estas confusões porque se referem a artigos e a momentos diferentes. Agora, não há dúvida nenhuma que ele acha que Marcelo Rebelo de Sousa tentou travar. Obrigada pelos teus esclarecimentos, Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Ouvimos agora Luís Marques Mendes. Embora diga que não quer comentar diretamente este caso, o candidato a Belém, apoiado pelo PSD, acaba por considerar que Gouveia e Melo tem uma tendência para dizer disparates. O almirante Gouveia e Melo, sempre que fala, tem uma certa tendência para três coisas. Ou para dizer alguns disparates, ou para entrar em contradições, ou para gerar precipitações e polémicas. E eu, com toda a franqueza, acho que estes predicados não são bons para quem quer ser Presidente da República. O Presidente da República tem que ser menos precipitado e ter um bom senso bem mais elevado. Marques Mendes, de visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã. Viramos a página para as propostas de orçamento. O Chega quer aumentar as pensões em 1,5% no próximo ano. André Ventura diz que estão reunidas as condições para um entendimento entre Chega, PSD e PS, que já tinha proposto um aumento estrutural de pensões mediante folga financeira. Agora o líder do Chega eleva a importância da medida, fala mesmo num desígnio nacional. Há condições, francamente, no Parlamento, para que os três maiores partidos venham chegar a não sei se um entendimento ou um consenso, mas acho que há margem para que os três maiores partidos cheguem, pelo menos, a uma conclusão afirmativa de que aumentar as pensões hoje em Portugal não é uma questão orçamental, não é uma questão de 2025 nem 2026, é um desígnio histórico. Se este aumento vier a ser aprovado, vai além da proposta do Governo e fixa assim uma atualização de 4 pontos percentuais para as pensões mais baixas. O Governo tem dado sinais de que não há margem para isso. André Ventura, ao mesmo tempo, não mostra simpatia pela proposta do PS que quer o bónus, que este bónus passe a aumento permanente, mas assegura que viabiliza propostas que vão ao encontro das bandeiras do partido, não só nas pensões, mas, por exemplo, também nas portagens, e de resto o PS apresentou uma proposta de alteração para isentar residentes do Alentejo do pagamento de portagens. E noutra matéria, o deputado do Chega, Filipe Melo, vai ser alvo de um inquérito no Parlamento, pedido pelo Presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar Branco diz também que a Justiça poderá ter de atuar. Tudo começou com a acusação feita pela deputada socialista Eva Cruzeiro. Garante que Filipe Melo gritou-lhe palavras racistas e xenófobas, com a expressão "vai para a tua terra". No despacho sobre este caso, o Presidente do Parlamento pede à Comissão da Transparência para promover um inquérito aos factos denunciados sobre eventuais irregularidades graves em violação dos deveres dos deputados. E, de viva voz, em Bragança, justificou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com o respeito na Assembleia da República. Mas há imagens ou algum som que, no fundo, possam ajudar a perceber o que realmente se passou, Vanessa Cruz? Aguiar Branco fez diligências nesse sentido para perceber, Ricardo. Também pediu à Secretaria-Geral da Assembleia da República que ponha ao dispor da Comissão as imagens do canal Parlamento dessa sessão onde tudo terá acontecido. Tendo em conta o caso que visa o deputado do Chega, o Presidente da Assembleia da República também faz neste despacho menção às competências das autoridades judiciais no caso de haver uma eventual conduta criminal. A Rádio Observador tem estado a tentar uma reação de Filipe Melo, sendo que há também informação, entretanto, de que o Presidente do Partido, André Ventura, agendou uma conferência de imprensa para daqui a cerca de 20 minutos sobre outro tema, os cartazes da corrida a Belém. Ele que é também candidato, mas poderá também falar sobre este tema. Mas não é a primeira vez que o deputado Filipe Melo é alvo de queixas no Parlamento? Não é. Há outra, de resto, pendente contra este mesmo deputado, da socialista Isabel Moreira, e que também já teve despacho favorável por parte do Presidente do Parlamento. Neste caso, Filipe Melo é acusado de ter dirigido a Isabel Moreira gestos considerados desrespeitosos. É acusado de ter enviado beijos à deputada, feito sinais também para ela se calar, numa alegada tentativa de silenciamento.
Mudamos também de página neste jornal das 5 e 9 da tarde. O Ministério da Educação duplicou o número de vagas disponíveis para professores do primeiro ciclo. É a maior alteração feita às vagas do concurso extraordinário que arrancou dia 28 de outubro e se estende até dia 21 de novembro para escolas com mais dificuldades em contratar docentes. O primeiro ciclo, que inicialmente contava com 107 lugares disponíveis, passa agora a ter 215 vagas. É um aumento de 108, portanto duplicou. Também a educação especial é reforçada com mais 67 vagas. Em contrapartida, e uma vez que o Ministério da Educação decidiu não alterar o total de 1.800 vagas a concurso, há grupos de recrutamento que perdem lugares. As disciplinas mais lesadas são a informática, o português e a matemática. E a Câmara Municipal do Porto aprovou o regresso à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ainda a Presidente Luísa Salgueiro fica satisfeita. Diz que o anterior Presidente da Câmara do Porto nunca devia ter saído. Na altura, discordou do processo de descentralização de competências, com a socialista à frente da Associação Nacional de Municípios. Hoje, na primeira reunião do novo Executivo da Invicta, liderado por Pedro Duarte, o autarca social-democrata disse que já não se justifica estar fora. Ainda falta a deliberação da Assembleia Municipal. Politicamente, acaba por ser um sinal claro de que o Porto quer ser parte ativa da Associação Nacional de Municípios, que mais de uma década depois pode voltar a ter um Presidente do PSD. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 10 de novembro. Nicolas Sarkozy já foi libertado 20 dias depois da detenção. O antigo presidente de França foi condenado a 5 anos de cadeia no âmbito do financiamento ilegal líbio da campanha para as presidenciais de 2007. Recorreu, mas o tribunal entendeu que devia aguardar na prisão pelo desfecho do recurso. A defesa contestou e viu ser-lhe dada razão, mas Nicolas Sarkozy vai agora continuar a cumprir pena em prisão domiciliária. O julgamento do recurso deve começar em março do próximo ano. Arrancou hoje a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, no Brasil, e com um protesto à porta, um grupo de ativistas em representação dos indígenas e de quem defende o clima, mas também contra as 121 mortes da operação mais letal da história do Rio de Janeiro na semana passada. Em Portugal, a Câmara da Nazaré confirma que foi hoje alvo de buscas, sendo que o antigo presidente Walter Chicharro adianta que no âmbito do caso em investigação se limitou ao licenciamento urbanístico das vivendas investigadas pela PJ, que são propriedade do Estado. Está em causa um contrato de concessão por 40 anos da utilização de uma área de domínio público no Porto de Abrigo da Nazaré, onde se encontram moradias para fins turísticos. Para além da Câmara de Nazaré, a PJ também fez buscas nas Caldas da Rainha, na Agência Portuguesa do Ambiente e na DOCA Pesca. Há suspeitas de participação económica em negócio, falsificação, corrupção e branqueamento de capitais. E agora, notícias do espaço. A Lusospace vai lançar uma constelação de 12 satélites. O nome não deixa margem para dúvidas do selo português desta missão, Lusíada. Os primeiros 4 satélites já estão a caminho e qualquer um de nós, cada um de nós, pode ter o nome no espaço. Podemos ter um satélite Vanessa? Por que não, Ricardo? Eu votava num satélite Vanessa. Então, podemos tratar disso. É uma participação simbólica, ainda assim, que é possível fazer através das redes sociais. Os primeiros 4 satélites, esses sim, já têm nome: Camões, Pessoa, Saramago e Agostina Bessa Luís. Comparados contigo, Vanessa, não são ninguém. Olha, aqui uma homenagem, porque são figuras de relevo, estas sim, a coincidir com as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. E o que é que estes satélites portugueses vão fazer no espaço? Olha, vão melhorar a comunicação e a vigilância marítima global. Parece muito bem. Obrigado aos satélites portugueses que nos ajudam. A Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.